Mais o NatCast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar de negócios, vamos falar de intencionalidade, de estratégia, como que anda o seu negócio. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Gabi Moraes, ela que é estrategista e referência em liderança feminina. Gabi, gratidão por você estar aqui no NatCast, por falarmos, né, desse assunto sobre estratégia, sobre negócios, e gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal de casa, falasse um pouquinho de você, um pouco da sua história. Nath, eu quem agradeço, quero dizer para você que é uma honra poder estar no seu podcast hoje. Quero agradecer, inclusive, por você ter o podcast. Eu admiro projetos que dão voz a outras mulheres, né, e ao universo feminino. Partilho muito disso, sou referência em representatividade feminina, então todo projeto que traz a voz da mulher para que a sociedade possa ouvir, eu qualifico como de extrema importância, porque eu sempre defendo que o olhar da mulher, ele é diferente, né, para o negócio, para a política, para a vida no dia a dia. Eu sou a Gabi, costumo me apresentar como Gabi com Y Moraes, né? Eu sou, antes de tudo, uma mulher muito ligada ao reino de Deus, né? Amo a vida, apaixonada pela vida. Me tornei uma mulher especialista em estratégia, posicionamento e influência. Na área de política, atuo como estrategista política. Na área do empreendedorismo, atuo como estrategista em negócios. Então, ajudo mulheres a trazer um pouco de estratégia e razão para a vida e para o negócio delas. E amo fazer isso, né? Principalmente com as mulheres. Ô, Gabi, e por que você escolheu essa profissão? Sim, você sempre quis, desde lá, né? A gente fala desde a infância, já sonhava com isso? Ou ao longo do tempo você quis se tornar estrategista e também liderar aí mulheres? Eu costumo dizer, assim, eu até brinco às vezes, que parece que eu não escolhi, mas eu fui escolhida, né? Eu, desde muito nova, no meu ambiente de convívio, seja na escola, na universidade, com os amigos, eu sempre era a amiga que eles procuravam para conselhos, né? Ah, quer uma ideia, um conselho, uma solução, fala com a Gabi, né? Então, eu sempre fui essa pessoa que solucionava tudo, que tinha as ideias, que tinha o caminho, né? E isso eu fui levando com o tempo para a minha vida, né? Então, eu comecei a trabalhar, depois de um tempo, né, de uma certa idade, com comunicação, e atuei algum tempo como gestora de comunicação no movimento sindical, depois fui para a política, fui para a área privada, trabalhei com assessoria de imprensa, eu já permeei por vários setores na minha vida, mas sempre com essa mentalidade muito estratégica. Eu tinha sempre a visão do todo, do macro, mas como é que eu agia no micro para chegar no macro. Então, a estratégia, ela sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui, de verdade, desde muito nova, muito estratégica e muito intencional. E eu acabei carregando isso, carregando para a minha vida, para os meus negócios, para as minhas parcerias, para o meu trabalho. E quando eu me dei conta, né, eu estava aí, me tornei uma estrategista política, me tornei uma estrategista mentorando e dando estratégia para as mulheres no negócio. E espiritualmente falando, que eu sempre gosto de trazer a questão espiritual, porque eu sou muito ligada às coisas, ao reino de Deus, eu costumo dizer que eu sou Débora, né? Então, na Bíblia nós temos Débora, e Débora era estrategista. Então, eu sinto que eu tenho muito essa missão, né, esse papel de trazer para a mulher, né, porque a gente sabe que a mulher, muitas vezes, ela é muito emocional, um pouco de razão. E com a razão vem a estratégia, vem o pensamento lógico, né? Então, a mulher precisa disso no negócio. Então, na verdade, eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhida pela estratégia, entendeu? E é minha vida, eu amo de paixão, não tem, Nath, é muito orgânico, é natural. Você senta numa mesa, né? Você senta numa mesa comigo, numa conversa, e você fala, eu preciso chegar naquele lugar, eu preciso resolver isso. A minha mente é como se ela acionasse um gatilho. Ela já começa a traçar o caminho, as estratégias para te colocar naquele lugar ou naquele objetivo que você busca, sabe? É muito natural. Sim. Ô, Gabi, e como que o seu trabalho
trabalho como estrategista, ele pode ajudar pessoas, né? Hoje em dia a gente vê muita questão das empresas precisando de estratégia, e às vezes não sabe como colocar estratégia. Não, muitas empresas eu vejo que não sabem às vezes nem o que é estratégia, Claro. principalmente para quem está iniciando. Então, como que o seu trabalho ele pode ajudar essas pessoas? Então, o meu trabalho, eu costumo também dizer, Nath, que o meu trabalho é como uma virada de chave, tá? Por meio do meu trabalho, eu faço com que as mulheres virem uma chave na mente delas. Seu público é só mulher, só pra gente entender. Não, você sabe que é muito interessante essa pergunta, porque muito tempo da minha vida eu trabalhei com homens. Legal. Sabe, dei consultoria e mentoria para homens, na política, na área privada. Aí, depois de um tempo observando as dificuldades das mulheres, eu decidi que eu precisava fazer algo. Que aquilo que eu fazia no público geral, eu precisava focar um pouco e ajudar as mulheres, até porque eu tinha visão de mercado, né? Sim. E eu via que o empreendedorismo feminino e que a mulher estava ocupando o seu espaço. Nós precisamos avançar muito mais, mas isso tem acontecido, Sim. graças a Deus, com grande expansão, com grande proporção. Mas o meu trabalho, eu costumo dizer que é uma virada de chave. Então, eu ajudo mulheres a saírem desse modo de sobrevivência e assumirem o lugar de governo na vida delas e, consequentemente, no negócio e na empresa delas. Porque muitas vezes o que falta para a mulher não é capacidade, Nath, mas é visão. Falta aquela pessoa que vai dar a direção, que vai dar para ela a estratégia que ela precisa para alcançar o resultado que tem lá guardado no coração ou na mente dela. Tanto no profissional como no pessoal, você acredita nisso? Sempre, não tem como. Não tem como você cuidar do CNPJ sem você cuidar do CPF. É impossível. Para você cuidar do CNPJ, você tem que entender o CPF. Porque muitos dos problemas que eu já me deparei hoje, ou das situações que eu preciso ajudar a resolver, preciso ajudar as empresárias, empreendedoras a resolver, elas partem do CPF. Elas começam lá na casa, elas começam na relação com o marido, ou com o filho, entende? Ou com a equipe, e aí é o CPF. Sim. Então, é que não tem como você cuidar de um e não cuidar de outro. É um só, né? É uma pessoa, né? E ela carrega tudo isso. Ela está à frente de uma empresa. E aí ela precisa, muitas vezes, dessa visão. Então, o meu trabalho ele vai muito nessa direção. Para dar essa direção, essa estratégia que ela precisa, que as mulheres precisam aplicar para chegar naquele lugar que elas querem, naquele objetivo que elas decidiram. E eu carrego muito isso como missão, né? Então, a minha missão é essa. É trazer consciência, é despertar, é transformar esta mulher para que ela passe a tomar decisões na vida dela e no negócio dela de forma extremamente estratégica. Então, assim, Gabi, você acredita que se a mulher ela for estratégica e intencional, ela pode governar o negócio dela? Não tenho dúvida. Quando a mulher ela usa de estratégia, a mulher, as pesquisas vão nos mostrar, Nath, que existem duas formas que o psicólogo Daniel Kahneman, acho que eu não me lembro muito bem o sobrenome dele, mas ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Economia. Ele defende lá que existem duas formas de pensamento: o intuitivo e o rápido, e o mais lento e lógico. O homem faz uso do segundo, mais lento e lógico. A mulher faz uso do primeiro. O que isso significa? Mas ela não faz só uso do primeiro. A mulher faz uso do primeiro e permeia pelo segundo. O que isso significa? Que ela tem uma vantagem, mas se bem trabalhada. Ela tem uma habilidade se bem trabalhada. Então, a mulher ela vai ter uma propensão a observar, detectar mais oportunidades, por exemplo, e também riscos. Então, se ela não traz um pouco da lógica para essa intuição, ela provavelmente vai ter problema. Sim. Então, é exatamente isso que eu faço. Então, eu pego essa mulher, crio um ambiente para ela propício, seguro, né, mas também provocativo, para que ela traga esse pensamento lógico, traga razão para as decisões que ela tem que tomar. E a razão ela só vem por meio da estratégia. Então, eu faço com que a mulher seja muito intencional nas decisões, nos ambientes que elas têm que estar, nas mesas que ela tem que sentar, né, nas alianças que ela faz. Então, Gabi, já que você está falando dessa questão, né, de mesa onde a mulher tem que estar intencional, como assim que a gente pode ver que aquilo vai ser bom
ou não para mim? Um exemplo. Eu sou muito convidada, geralmente, né, você também, para eventos. Como saber se aquele evento é legal ou não para mim ir? Como saber quando fazer parcerias ou não com algumas pessoas? Tem alguma estratégia que você usa para identificar isso? Então, a primeira coisa é você entender o que você quer naquele lugar. Tá. Então, ou seja, aí começa a intenção. Para isso, você já tem que ter definido o que você quer com o seu negócio. Então, por exemplo, vou pegar você como exemplo, já que você colocou. Qual o objetivo da Nath hoje? O que a Nath quer profissionalmente? O que a Nath quer com o Nathcast? A partir daí, dessa intencionalidade que você vai colocar no seu negócio, você começa a analisar se aquela mesa de café, se aquele grupo de network, se aquele evento faz sentido você estar ou não. Aí você identificou que faz sentido. Sim. Aí você encaixa a estratégia nisso. Como é que eu vou estar lá e colher de lá o resultado que eu preciso? Aí vem a estratégia. E normalmente não é o que nós vemos. O que nós vemos hoje? Um monte de network, de café, de bateção de taça, de troca de cartões acontecendo. As mulheres, infelizmente, indo porque fulano vai estar, fulano vai apresentar, para postar no Facebook, para postar no Instagram, para fazer stories, para dizer que é o que não é, para dizer que está conectada, que está antenada, que faz parte daquele meio, mas zero resultado, zero estratégia, zero intencionalidade. E aí, onde é que está o dinheiro, Nath? Onde é que está o resultado? Na estratégia. Na estratégia. Você vê, assim, que poucas pessoas... Hoje a gente vê um crescimento muito grande, né, do marketing, das redes. O que você fala em relação a isso? Porque, assim, o que eu vejo é muito o que você falou. Pessoas indo em muitos eventos, muitos lugares, apenas para tirar uma foto. Ah, eu estou aqui, mas não pensa muito na questão estratégica. Que eu vejo assim, tá muito ocupada com muitas coisas, mas não tá ocupada ali com a estratégia que ela vai fazer, com a intencionalidade. Você vê isso também, Gabi? Claro, tem muito. E eu costumo dizer o seguinte: enquanto você está ocupada, não significa que você está sendo produtiva para o seu negócio ou para o lugar onde você quer chegar. Então, hoje o que a gente mais vê é isso, é mulheres agindo sem intenção e sem estratégia. Mas é o que eu digo, às vezes não é por falta de capacidade. Eu já me deparei com muitas mulheres capacitadas, sabe, mulheres de negócios mesmo, que sabem como tocam o negócio, mas que não trouxeram a razão, não trouxeram a estratégia para o negócio delas. Então, às vezes, tomam decisões que atrasam o crescimento e o aceleramento do negócio dela, porque vai pela emoção. Vou te dar um exemplo para que quem está nos assistindo entenda como é que isso acontece. Porque eu falo assim de mim, né? Às vezes, eu sou muito na emoção, mas hoje eu já fui muito assim, tipo, me chamou, eu vou lá. Só que às vezes a gente acaba perdendo um tempo que a gente poderia estar fazendo algo intencional com estratégia. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, a mulher traz muita emoção, não traz? Acabei de falar isso, cientificamente provado. Aí vou pegar você como exemplo. Aí você tem um Nathcast. Sim. E você precisa aqui no Nathcast de um editor de vídeo. Mas um editor de cortes, aquele mesmo alto nível. Sim. Por quê? Porque você precisa buscar investidores para o Nathcast, certo? Certo. Aí você tem a amiga que tem uma agência. Ou você tem a amiga que é editora de vídeo. Aí você vai lá e faz uma parceria com a amiga. Porque é sua amiga. Sim. Porque você quer ajudá-la e ela quer te ajudar. Isso é emoção pura. Entende? Sim. Isso não é razão. Ela tem o que você precisa? Ela é a editora de vídeo que você realmente precisa, que o seu negócio precisa? Ela vai trazer o resultado e não significa ela ter capacidade ou não, mas ela ter capacidade para fazer o que você precisa que ela faça? Entregar o tipo de corte que o Nathcast precisa que seja entregue? E aí a mulher muitas vezes age pela emoção. Eu vou ajudar minha amiga, vou fazer a parceria com a minha amiga. Vou fazer a parceria lá porque o cara é influencer tal, é player tal, a mulher tem contatos tal, tem uma rede de network assim, assim, assado. E às vezes não é disso que você precisa. E aí a sua decisão, ela não é assertiva. Por quê? Porque ela não foi intencional e estratégica. Você usou a emoção para tomar a decisão, não a razão. E quando a emoção está fora, você não mensura, você não tem QPI, você não tem controladores, você não mensura resultados, é só pela emoção. E isso atrasa muito a aceleração
e o crescimento do negócio da empresa de muitas mulheres, que poderiam estar anos-luz à frente. Então, não é fácil, né? Eu costumo dizer, quando eu comentei com você, né? Que eu criei a mesa da conselheira, porque eu participei muito disso, de muitos cafés, muitas imersões, muitos cursos, muita formação. E não que isso não seja importante também, tá? É importante, desde que você saiba os ambientes que você está. Mas vendo muito isso e vendo que não tinha resultado, vendo que as mulheres patinavam e não saíam do lugar que elas estavam, Sim. eu falei assim, cara, essas mulheres precisam de estratégia. Elas precisam de alguém que sente com elas de verdade, não fique com mimimi, blá, 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 e fale assim, ó, qual que é teu problema? E aí, por isso, eu criei a mesa da conselheira, entendeu? Porque daí eu sento com 4 mulheres, a gente fala do negócio de cada uma e começa. Qual o problema você traz hoje, Nath? O que você quer resolver na tua empresa hoje? É isso, Gabi. E a gente começa. É estratégia pura. Estratégia, intencionalidade e ação. Estratégia, intencionalidade e ação. E eu ainda ajudo ela a executar, né? Eu oriento para que ela execute. Porque é outro problema que a mulher enfrenta. E nessa jornada solitária do empreendedorismo, que é na hora de executar a estratégia, ela não ter alguém que vá acompanhando, monitorando, né? Como é que tá aí? Deu certo? Não, vai por aqui então. Volta para cá, volta 10 passos, vai 12, vamos testar isso. Então, muitas vezes falta isso para a mulher empreendedora, que para nós é uma jornada sempre mais difícil, né? Sim. Essa é uma realidade que a gente ainda enfrenta no Brasil. Nós estamos ganhando espaço ainda, mas ainda é uma luta que a gente enfrenta as dificuldades para empreender, para a mulher empreender no Brasil. E qual é, assim, né? Você falou um pouquinho da mesa da conselheira. Quais são, assim, as maiores dores que essas mulheres trazem? Você vê ainda que tem muito essa questão da solitude da mulher no empreendedorismo? E eu acho muito essa questão que você falou válida de você acompanhar, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas vendendo cursos, mentorias, mas de não ter aquele acompanhamento, tipo, ai, não tá dando certo, e agora? O que que eu faço, né? Com quem eu falo? Para onde eu vou? E eu vejo muita pessoa entrando no empreender, principalmente mulheres, e às vezes acabando desistindo aí no primeiro ano de empreendedorismo. Às vezes não tem nem a entrega, Nath. Eu costumo dizer que o que a gente vive hoje é num mercado mais preocupado. A gente vive hoje no mercado mais preocupado em vender do que entregar. Então, hoje o foco das pessoas é lógico, precisa vender, tá? Umas coisas que eu trabalho muito na mesa é vender. Todos nós, eu costumo dizer, todos nós temos a mesma empresa, que é de venda. Mas isso existe muito hoje, tá aí livre no mercado, as pessoas vendem, vendem, vendem e não entregam. Aí você me perguntou das dores, né, Gabi? Qual a maior dor? O que as mulheres sempre trazem, né, na mesa da conselheira? Eu acho que uma é a solidão, né, na jornada de empreender. Ela se sente sozinha, mas mais que sozinha, a mulher se sente cansada, sabe? Estafada, porque a mulher tem multifunções, né? A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é tia, ela é a empreendedora, ela é a que põe dinheiro dentro de casa muitas vezes. Então, ela é multitarefas. Sim. E a sociedade impôs para a mulher que ela tem que fazer todas as tarefas com muita perfeição. Porque senão ela não é uma boa esposa, não é uma boa empreendedora, ela não é uma boa mãe. Então, a mulher, ela se viu forjada a ter que ser a Mulher Maravilha. Né? E isso é uma mentira, isso é uma balela, sim, entendeu? Você tem que ser o que você nasceu para ser, você tem que ser a sua essência em pessoa. E quando estiver fazendo cada função dessa, entregar o seu melhor, fazer com excelência. E aí a gente vive esse peso de que eu não posso falhar. Eu não posso esquecer de de cozinhar o feijão para janta. Mas eu também não posso esquecer de mandar mensagem no WhatsApp para o fulano de tal. Porque senão a casa cai, entendeu? E aí eu me cobro, eu me mato, eu jogo um peso sobre mim. Então, muitas delas trazem essa dor. Mas, por incrível que pareça, que isso é uma dor que todo mundo traz, né, em entrevistas, o que eu encontro de verdade na mesa da conselheira é o que a gente está discutindo aqui, que é o centro da entrevista. São mulheres empreendendo sem direção, sem estratégia. Elas simplesmente começam a empreender, porque é moda, é a bola da vez, empreendedorismo feminino, é pauta, e aí vamos empreender. Mas empreender é coisa séria. Sim. Empreender precisa de
estratégia, plano de ação, direcionamento, agenda certa. Se você não tiver isso, e tudo nisso você tem que colocar intencionalidade, você vai gastar 10 vezes mais energia, você vai gastar dinheiro, entendeu? Desnecessário, e não vai dar os passos que você precisa. Então, às vezes, assim, não se fala muito nisso, né? De verdade, a questão de estratégia, as pessoas não debatem muito isso, não falam muito disso, porque realmente é ela que muda. É o que muda a chave. Sim. Na mesa da conselheira, por exemplo, não tem como, de verdade, Nath, não é porque é minha mesa da conselheira. A mulher senta na mesa conselheira, dona de um negócio, de uma papelariazinha, que é assim que elas falam, sentam dona de uma padariazinha, eu tenho uma padariazinha pequenininha. E elas saem na primeira mesa já, elas saem empresárias, empreendedoras do seu negócio, entendendo que elas deixaram de ter estratégia e intencionalidade no negócio delas. Porque é o que eu ofereço na mesa. Porque não adianta, não há negócio, não há empresa que caminhe sem estratégia. Você vê, o seu Natcast, ele é um negócio. Sim. Ele é uma empresa. Se você não tiver estratégia para manter ele, para chegar nos investidores que você precisa, no público que você precisa, nas convidadas que você precisa, esquece. Sim. Você não vai conseguir manter como você tem feito brilhantemente. Com Sim. certeza com muita estratégia. Muito trabalho, mas também Muito muita estratégia. Ô, Gabi, tem algum ponto, assim, que você pode falar para quem está nos assistindo? Alguma empreendedora está nos assistindo e às vezes pode pensar assim, como saber que eu tô sem estratégia ou com estratégia? Como saber se eu tô no caminho certo também? Porque às vezes a gente fala, será que eu tô? Será que eu não tô? Tem alguma dica que você pode falar para essas mulheres estar olhando para o projeto delas, para a empresa delas, para elas sentirem se está no caminho, se não está, se falta estratégia? Como colocar a estratégia? Claro. Eu acho que o primeiro sintoma é esse. É ela começar a se questionar. Sim. Porque se ela começa a se questionar, se ela está em dúvida, será que eu estou indo para a direção certa? Será que eu estou voltando? Será que está certo? É porque tem algo que não está agradando. Tem algo que está desconfortável. Existe o quê? Uma insatisfação. Normalmente, a insatisfação ela vem acompanhada de frustração, de angústia. Então, se ela passa esses momentos, é porque ela precisa parar. Eu até tenho uma técnica que eu falo, que é o PLOC. Localiza, organiza para continuar. E Legal. ela precisa olhar e entender se o que ela vem desenvolvendo, se o que ela vem fazendo dentro do negócio, da empresa ou até da carreira dela, está ali linkado com estratégias e com intencionalidade. Então, se ela começa a se indagar, se ela tem esse sentimento de insatisfação, de frustração, parece que está estagnada, ponto, ela já precisa parar e olhar por quê? Porque provavelmente, se tem estratégia, a estratégia pode não estar certa, não estar bem desenhada, ou às vezes nem tem. E aí ela precisa olhar, né, para o que ela desenhou, para onde ela está e o que ela quer governar. Né? E o mais legal, Nath, eu costumo dizer que é o seguinte, por que eu falo de governo? Né? Por que eu falo sobre governar? Porque eu fiz isso muito tempo e faço até hoje. Quando eu entendi, tomei posse do que está lá na palavra de Deus em Gênesis, governará sobre todos os seres viventes da terra, governará inclusive sobre os peixes do mar, eu tomei posse disso. Sim. Então eu governo em todos os ambientes que eu chego. Falo isso com muita humildade, porque eu tomei posse do que Deus me deu. Então, eu ensino as mulheres a fazerem isso, por quê? Porque quando a mulher entende que ela governa sobre uma área da vida dela, ela tem plena certeza que ela pode governar sobre todas. E não que vai ser tudo perfeito, mas ela vai governar, ela vai estar no controle. Ela não vai fazer o que a sociedade impõe que ela faça, o que as amigas dizem que é a bola da vez ou é a onda, o que as pessoas ditam como regra, mas ela vai fazer o que de verdade leva ela para o resultado que ela quer. Ela vai governar o processo, ela vai governar a estratégia, ela vai governar a intenção, ela vai governar os ambientes, ela vai governar a vida e o negócio dela. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falo muito de governo, porque é muito importante, é muito forte para mulheres. E ainda mais a gente conversando, né, nos dias atuais, né, Gabi, em relação de realmente governar o seu trabalho, o que você faz, a sua empresa, e não deixar que os outros governem, Claro. né? Exatamente. E principalmente para nós mulheres. Nós temos que nos validar 5 vezes mais nas mesas de negociação. Nós temos que provar 5 vezes mais que os homens que nós somos capazes de.
Eu vivo isso na minha profissão enquanto estrategista política, eu vivo isso na minha profissão enquanto estrategista na área privada, no empreendedorismo. Então, nós vivemos isso hoje. Mas eu não fico nesse quadrado. Né? Eu não fico ali no quadrado do vitimismo ou de lamentando por a sociedade ainda ser assim. Eu vou lá e faço o quê? Governo. Se eu decido que aquele espaço é meu, eu traço a estratégia. Eu sou extremamente intencional, Nath, em todos os ambientes que eu estou, em todas as entrevistas que eu dou, entendeu? Eu sou extremamente intencional. Aí eu uso a estratégia, traço a estratégia, aplico ela e chego onde eu quero, entendeu? Isso traz vida, sabe? Sim. Eu costumo dizer que a estratégia, ela muda a sua perspectiva. Ela traz vida para você, para o seu negócio. É muito legal. Você viu que deu para perceber que eu sou apaixonada, né? Por estratégia. Eu vejo bastante, não sei, né, acho que você vai concordar, às vezes, da questão da mulher ela ter, às vezes, uma dificuldade em se posicionar. Você vê isso também, eu acho assim, às vezes vem pessoas e falam assim, ai, mas eu não sei como eu vou ir no evento, ou às vezes vai em algum evento, daí, sabe aqueles eventos que as pessoas pedem, se apresente, fale um pouquinho de você e um pouco do que você faz. Eu vejo que muitas mulheres, às vezes, pedem a oportunidade de ir a eventos assim, porque não sabe o que falar, às vezes por vergonha. Você já trabalhou com mulheres assim? Muitas, encontro muitas mulheres. Domingo mesmo eu estava fazendo um trabalho, e chegou uma moça em mim, né? E ela tinha que gravar algumas coisas. Sim. E a gente estava lá fazendo um trabalho específico. E aí eu não domino o tema, não domino a área, Sim. mas daí a minha cabeça é extremamente estratégica, então já desenhava na minha mente todo o roteiro, o que era interessante falar ou não, o que era viável falar ou não. Então eu virava e falava só, fale assim, 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 assim. Eu falava o texto para ela. Aí ela veio e falou para mim assim, cara, como é que você faz isso, né? Eu queria fazer isso, como é que a gente aprende a fazer isso? E eu falei, mas qual a sua preocupação? Ah, eu não consigo, eu não sei como é que eu falo, eu tenho medo de falar em público. Eu falei, então, na verdade, a mulher, ela tem algo que eu trabalho muito, que é o problema na identidade dela. Então, eu costumo dizer que o problema da mulher não é o medo da roupa, não é o medo de falar em público, é o medo do que vão dizer da roupa que ela está vestindo. Julgamento, Exatamente. O que vão dizer da forma dela falar e se apresentar. Do que ela está trazendo para o palco. Então, é o medo do julgamento. E por que ela tem medo do julgamento? Porque ela tem problema na identidade dela. Porque se ela souber quem ela é de fato em Cristo, como ela foi moldada, ela simplesmente voa. Eu tenho uma imersão chamada Mulher, o Lugar é Seu. E que eu trabalho muito isso. Eu ensino a mulher a se posicionar. Eu ensino posicionamento e autoridade. Como é que a mulher conquista posicionamento e autoridade? E como é que eu faço isso? Eu começo lá na identidade dela. Eu primeiro mostro quem ela acredita que ela é e quem de fato Deus concebeu. E depois eu vou fazendo toda a jornada, todo o caminho, até que chegue o momento que ela aplico ferramentas, né, e faço dinâmicas que ela entende que ela está preparada e pode assumir a posição dela, o posicionamento dela, ter autoridade para fazer o que ela faz e, resultado, governar, entendeu? Nos ambientes que ela quer. Então, muitas mulheres têm problema de posicionamento e de autoridade que estão totalmente ligados à identidade, entendeu? E por isso não ocupam o lugar que Deus tem para elas. E por isso que eu dei o nome Mulher, o Lugar é Seu, entendeu? Sim. Porque elas deixam de ocupar o lugar que é delas para ocupar o lugar que a sociedade quer que elas ocupem, que o grupo de amigas quer que elas ocupem, que ela ocupe, entendeu? Sim. E ela não ocupa o lugar que de fato é dela, que é onde ela não vai precisar se espremer para caber, sabe? Apertar o pé para vestir o sapato. Por quê? Porque é dela. E é o que a gente mais vê, né, Gabi? Essa questão da mulher muitas vezes se reprimir para caber nos lugares, para caber nas empresas, para caber no seu negócio, né? É o que mais vemos hoje. É as pessoas querendo ser o que não são para agradar, parecer ser o que não são, estando em lugares que não são para elas, fazendo alianças que não são para elas, fazendo negócios com quem não é para fazer negócio, porque quer estar, quer ser, quer parecer, né? E não precisa disso. Quando eu entendo quem eu sou, eu me posiciono, eu recebo autoridade, e mais que autoridade técnica, de conhecimento, que essa eu busco, eu recebo uma autoridade vinda do céu, que ninguém me toma.
Qual que é o próximo passo? Eu governo. Eu comando onde eu estiver. E comando não de dar ordem, mas de chegar e de desenvolver naquele lugar. Assumir, sabe, comandar, liderar, impactar vidas, transformar vidas, provocar metanoia na mente das pessoas. Eu morei na China durante um tempo e lá eu fiz uma oração e fiz uma aliança com o Senhor. Que não fazia sentido nada do que eu fazia se não fosse para transformar vidas, impactar vidas. E que eu não admitia mais nenhum dia da minha vida eu virar um dia, 24 horas, sem tocar a vida de alguém. Entendeu? Então, todos os dias, graças a Deus, Deus me usa para tocar e impactar a vida de alguém. E isso não há nada que pague, entendeu? Tenho meu negócio, tenho minha vida, preciso vender, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas. Mas quando você está no lugar que é seu, entendeu? Que você sabe que é seu, a gente estava conversando antes, né? Sim. As coisas fluem, elas acontecem naturalmente, organicamente, não precisa muito esforço. É entendeu? natural, né? É natural, elas vão acontecer. Claro, você tem que usar de estratégia, você tem que aplicar a técnica, seu conhecimento, você tem que fazer tudo que Deus derramou sobre a sua vida de conhecimento, você tem que aplicar. Mas você gasta muito menos energia. Sim. Gabi, eu acho uma coisa muito importante a gente falar, né? Que a gente estava falando antes e você falou da questão de saber fechar com quem realmente tem que fechar, né? Seja uma parceria, seja uma venda. Só que às vezes a gente vai ter pessoas, às vezes, que vai assistir e vai falar assim, mas para vocês é fácil falar, né? Não tá precisando, às vezes, eu já escutei isso, tá? Não tá precisando de dinheiro, por isso que fala isso que eu acho que hoje eu escolho muito bem quem vem pro podcast, né? Já tive uma época que, enfim, outras épocas. Mas o que você pode falar para essas mulheres que estão nos assistindo que às vezes fica se questionando, mas como eu vou, vamos supor, né, demitir um cliente sendo que eu estou precisando daquele valor? Porque às vezes vale mais a nossa saúde mental do que às vezes fechar um negócio, né, Gabi? Sim, eu acho que isso vale para tudo na vida. E olha que interessante. Mais uma vez entra a intencionalidade e a estratégia. Então, assim, as pessoas, hoje eu encontro muitas pessoas que falam assim para mim, Gabi, quebrei a cara. Fiz negócio com tal pessoa e quebrei a cara. Fiz tal parceria e quebrei a cara. Fui enganada aqui, fui enganada ali. O que mais tem, né? Por que isso acontece, Nath? É a intenção com a qual você faz o negócio. Então, a primeira coisa que eu ensino às pessoas, e não tenho vergonha disso, falo isso com muito orgulho. Primeira coisa que eu ensino às mulheres, e até homens, que eu já mentorei, ou que passam pelo meu caminho, ou que pedem minha consultoria. Ore para tudo. A oração, ela tira você de qualquer situação. Então, eu não fecho um negócio, uma aliança, uma parceria sem orar antes. É fundamental. Entendeu? Então, a primeira coisa eu já coloco lá para que os anjos do Senhor cuidem se aquilo realmente é para mim. Existe um livro que diz assim, nem tudo que é do bem é de Deus. Entende? Às vezes é tão precioso. Reluz, parece ouro, mas na verdade não é. Então, essa é a primeira coisa, né, que eu costumo dizer, que eu encontro muito e que eu ensino as mulheres a fazer. A outra coisa é o seguinte, por que isso acontece? Por causa da intenção do teu coração. Então, você acha que a pessoa, tipo, meio vibra ou atrai aquelas pessoas porque ela tá nesse momento? Ou às vezes é por conta da utilidade. Por exemplo, uma vez eu recebi um telefonema de uma mulher que mora lá no exterior, desesperada porque sofreu um golpe de R$150 mil. E eu conheci a golpista. Caramba. A golpista tentou dar o golpe em mim e não conseguiu. E não estou aqui me vangloriando. Sim. Mas qual foi a diferença? Quando essa golpista se aproxima desta mulher, ela ofereceu algo para a mulher. Eu vou te dar isso. E eu vou te dar isso por esse atalho. Então, os olhos da empresária, da empreendedora, brilharam. Porque o que ela precisava, ela ia conseguir num curto prazo de tempo, coisa que levaria 3 anos de trabalho. Entende? Sim. Olha a intenção dela. Ela quis cortar caminho. Como ela entendeu que essa pessoa podia dar, ela estava interessada em como a pessoa ia fazer ou no que a pessoa ia fazer, ia proporcionar para ela. Ela não olhou os meios.
Ela olhou o que a pessoa proporcionar para ela, a intenção. E Intenção. nesse caso é uma intenção mais profunda ainda, é a do coração. Então esta golpista conseguiu enganar ela porque ela estava de olho intencionalmente no que ela podia entregar, mas não olhou a forma que ela ia fazer e como ela ia fazer. Então essa golpista foi pedindo dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo e levou. E daí ela perguntou para mim. Ela falou assim: Gabi, e como é que ela não conseguiu enganar você? Aí eu falei: posso ser sincera? Você não vai gostar do que você vai escutar, mas posso ser sincera? Pode, porque eu não olhei para ela com nenhuma intenção. Todas as vezes que ela se aproximou de mim e me ofereceu algo, eu não estava preocupado com o que ela estava me oferecendo, mas por que ela estava me oferecendo e como ela estava me oferecendo. Então, ela não conseguiu vender nada para mim, ela não conseguiu me colocar nos ambientes que ela queria me colocar para me conectar com pessoas que não eram para me conectar. E foi assim que ela conseguiu tirar dinheiro de você. E olha que interessante. Agora há pouco eu falei para você de identidade, não falei? Sim. Aí, graças a Deus, eu tenho uma relação com o céu profunda. Então, eu tenho discernimento espiritual. E aí eu viro para essa mulher no telefone e falo assim para ela: e você queria muito que isso desse certo. Não conheço a tua vida, mas você queria muito que isso desse certo. Porque você saiu do Brasil desonrada. E você quer voltar e ser honrada. Mas você não precisa do humano para fazer isso. A palavra de Deus vai dizer que ele te dará dupla honra. Então, a hora que for para você voltar para o Brasil e ser levantada de novo aqui, ser honrada, você não precisa de um ser humano para fazer o meio do caminho para você e muito menos criar atalho. Ele vai preparar tudo para que você volte e você receba a dupla honra que está na palavra dele. Então agora você foi, na verdade, enganada pelo teu coração. Olha só. Entendeu? Porque você não ouviu quem você tinha que ouvir, mas olhou para o que a pessoa podia te entregar, ou seja, a utilidade dela. E esse é o mal do ser humano hoje. É olhar para o outro e querer ver só o que ele pode me dar. O que ele pode me entregar? E não se preocupar quem ele é em essência. Sim. O que ele carrega? O que ele traz em verdade? Entendeu? Quais são os princípios que esse ser humano que está se aproximando de mim, esta mulher, este homem, ele traz? No que ele acredita de fato? E aí é onde você quebra a cara. E é o que mais acontece, né? Porque você não olha a essência da pessoa, o propósito. Às vezes, hoje eu vejo muito isso nos negócios, né? Tipo, o que essa pessoa vai fazer? O que essa pessoa vai, no final, me entregar, né? E você acaba ali, às vezes, até se afundando nisso por não ser estrategicamente, Claro. né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe, às vezes a pessoa fala assim: ah, então eu não posso fazer negócio, eu não posso ganhar dinheiro. Não, você deve. Você deve vender todo dia, fazer negócio todo dia, ocupar espaço todo dia, governar sobre os ambientes todo dia, mas desde que você faça isso com a verdade. Desde que você faça isso sem querer manipular, sem querer tirar proveito dos outros, sem querer olhar só para a utilidade. Tem mesa que você está que não é para fazer negócio. É para você entregar um pouco do que você é. A outra pessoa está precisando, às vezes. E você insiste em fazer negócio. E essa questão de mesa, né? Como saber o que eu tenho que entregar em cada mesa? Então, acho que o primeiro passo é você entender quais as mesas você tem que estar. Né? Eu falo muito de mesa porque eu tenho a mesa da conselheira. Então, assim, eu acho que hoje, como eu trabalho muito isso com as mulheres, eu acho que a mulher precisa entender se aquela mesa vai oferecer para ela o que ela de fato precisa para o objetivo que ela quer. Tá? Então, por exemplo, se hoje o meu objetivo é expandir a área comercial da minha empresa, eu preciso estar na mesa que vai me dar estratégia e que vai me dar expertise para que eu faça isso com o meu departamento comercial. Não adianta eu ir lá no café de network ou na mesa de café das mulheres que vão discutir o movimento do podcast no Brasil. Certo. Entendeu? Mas muitas fazem esse movimento. Por quê? Porque lá vai estar a Nath. E elas querem conhecer a Nath. Então, elas deixam de ter 2 horas de mesa, de reunião, de troca, de experiência, com o que vai trazer esse up, essa expansão para o departamento comercial, para poder postar no stories dela no Instagram que ela teve com a Nath. Entendeu? Isso é do emocional. Isso não é da razão.
Então, a mulher tem que sempre entender. Ela tem que acordar de manhã e falar assim, qual a minha agenda hoje? Hoje eu tenho lá uma visita na instituição tal para conhecer o trabalho que elas fazem. Porque me convidaram e eu quero ir. Perfeito, tá tudo bem. Mas com que intenção você vai lá além de conhecer? O que isso traz para o seu negócio? O que isso agrega para a tua vida? Aí você entendeu. Qual estratégia agora eu uso para que eu vá lá e saia de lá com esse resultado? Para que eu pegue isso que eles fazem aqui que é interessante para o meu negócio e aplique dentro da minha empresa. Entende? Sim. Se não, fica uma visita normal, um café normal, uma troca de cartões, sem qualquer estratégia, sem qualquer fundamento e principalmente sem qualquer resultado. E aí nós temos algo valioso na nossa vida hoje, que principalmente, não sei você, Nath, mas eu não tenho 20 anos mais. Não tenho tempo. Quase nos 30. Temos algo valioso que é o tempo. Então eu não tenho tempo para perder mais. Não dá mais para errar. Não dá mais para ficar. Eu agradeço a Deus, né? Eu sou uma mulher que todo mundo, Gabi, quero tomar um café com você, porque eu, né, dou conselho, dou ideias, dou estratégia. Mas você vai tomar um café comigo? Vou. Aí as pessoas, então eu até gostaria, sabe que no carro agora eu vim pensando nisso, eu falei, gente, eu acho que eu preciso pegar um dia para só atender essas pessoas, né, que querem tomar um café e às vezes não é pro negócio, mas ela tá precisando de um insight, né? E como Deus me usa, graças a Deus, graças ao reino dele, né? Sim. Então, assim, mas as pessoas saem, sabe? É café disso, é café daquilo, é encontro daquilo, mas sem qualquer estratégia, intencionalidade, sem nada. Entendeu? E aí hoje eu aprendi, né? Hoje eu faço assim, Gabi, eu quero tomar um café com você. Sim, qual que é o objetivo do café? E não é porque a gente é metida, não é porque a gente, sabe, ela é seletiva, eu sou mesmo. Sempre fui muito seletiva, me tornei uma mulher seletiva. Mas não é isso. É que às vezes eu deixo de estar onde Deus quer que eu esteja para fazer esse movimento, para tomar um café, e a mulher não está preparada, que é outra coisa, Nath. É louco o que eu vou dizer, mas é fato. Às vezes a mulher não está preparada para crescer. Ela não está preparada para deixar o bichinho de estimação chamado adia o seu crescimento, adia a sua expansão, adia o seu romper, para fazer o que ela precisa fazer. No entanto, que na mesa da conselheira... Só um pouquinho. Você acredita, então, que tem mulheres que não estão preparadas para crescer? Por quê? E como saber se eu estou ou não preparada para mudança? Quando você nasceu, Nath, a sua mãe não sentiu dor? Sim. Não sofreu? Sim. Crescer dói. Nossa, então expandir eu tô crescendo. Dói. Amadurecer dói. Crescer, expandir, amadurecer exige sacrifício. Muito. E não é todo mundo, toda mulher que está preparada para sacrificar, entregar e fazer o que é necessário fazer para romper. No entanto, que na mesa da conselheira, o que eu faço? A pessoa me procura, né, me escreve lá, eu quero uma cadeira, eu quero sentar, porque inclusive eu explica um pouquinho como funciona. Vou explicar. Você falou que acho que é 4 mulheres, exatamente, né? Explica exatamente pessoal por isso, porque a primeira coisa que eu faço na mesa da conselheira é enviar um questionário, ela me responde um formulário, e nessas perguntas, quando eu vou analisar, e sou eu mesma que faço isso, eu pego questionário por questionário e avalio. Certo. Eu entendo pelas respostas dela se ela realmente está procurando a mesa para romper, para crescer. Por quê? O que eu falei no início da entrevista? Eu não gosto de mimimi, de blá, 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 de enrolação. Ninguém vai ter de mim mimimi, blá, 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 enrolação e vender sonhos. Sim. Eu vendo estratégia. Eu vendo solução. Eu vendo posicionamento e influência. Eu faço você governar nos ambientes. Então, eu entrego, eu preciso entregar. Porque a minha maior alegria é ver você governar. Eu costumo dizer que a minha maior alegria não é quando eu saio de uma palestra e a pessoa fala assim, Gabi, fiquei emocionada com a sua palestra. A minha maior alegria é quando eu estou andando na rua, encontro uma mulher e fala assim, Gabi, vem aqui que eu preciso te contar uma coisa. Aquela ideia, sugestão que você me deu, eu apliquei, o resultado foi esse. Só. Isso alegra o meu coração. Então, eu avalio esse questionário e ali eu identifico se a mulher está preparada para sentar na mesa da conselheira ou não. Se eu percebo que ela não está, ela não entra. Eu aviso que ela não foi selecionada, Caramba. Entendeu? Mas, né, falo para ela assim, olha, eu acho que você precisa avaliar isso, portanto, veja se você não quer fazer esse trabalho comigo, entendeu?
e ofereço um outro trabalho para ela, que ela precisa, que eu identifico, para poder ajudá-la a chegar no nível de sentar na mesa da conselheira, porque é estratégia pura, é estratégia, solução e execução, é ação pura, não tem como. Entendeu? Não é essa história, eu acho que. Então, como é que funciona a mesa da conselheira? É isso, é um lugar, é um ambiente. Eu crio um ambiente totalmente acolhedor, um ambiente estratégico, provocativo, que eu faço com que as mulheres passem a pensar fora da caixa. Entendeu? Eu faço com que elas se sintam incomodadas com o que elas estão vivendo. E comece a pensar, trazer a razão para a mesa. Peraí, por que isso está acontecendo? O que eu já fiz? O que dá para eu fazer? E começa a traçar estratégias para resolver aquele problema pontual que elas trazem. Então, cada mesa que 4 mulheres sentam comigo, primeiro elas apresentam o negócio delas, eu já li o questionário, certo? Que eu faço um questionário prévio. Mas ela apresenta o negócio dela, enquanto ela vai apresentando, eu faço perguntas que vão me dando, né, clareza de para onde eu preciso caminhar com ela. Quando cada uma apresentou o teu problema, eu pergunto para cada uma delas, Nath, qual o problema que você quer resolver na mesa da conselheira hoje? Aí você traz o problema do seu negócio. E ali eu começo a traçar estratégias e você sai com a estratégia, com o plano de ação e começa a executar. Dependendo do que a pessoa fecha para a mesa, que eu tenho várias formas de você fechar o projeto, eu te acompanho, né, durante aquela semana, ou durante aquele mês, ou durante aquele trimestre, para que você execute toda a estratégia que sai da mesa. Então, ela pode acessar uma mesa, ela pode acessar um mês de mesa, que são 4 meses, ela pode acessar o trimestre. Mas assim, na semana seguinte, vamos supor, Gabi, eu vou participar de outra mesa. Você volta, é outro problema. Entendeu? Nath, o que você traz de problema hoje para a gente resolver na mesa da conselheira? Gabi, hoje meu problema é esse, eu preciso solucionar isso. Estratégia em cima. E o mais legal é que eu sou estrategista, mas o que eu faço? Por que 4 mulheres? Primeiro que eu consigo dar mais atenção. É uma coisa muito íntima, né? Íntima e qualificada, né? Eu quero que todas ali saiam com estratégia mesmo e com execução. E há uma troca. Elas são tão estimuladas a pensar na lógica, a não só na intuição, que uma começa a contribuir e fazer o exercício do raciocínio no negócio uma da outra. Então, é muito legal. Muito legal. Daqui a pouco eu observo, assim, começo a observar, elas estão dando estratégia umas para as outras. É muito interessante. Legal. E aí a gente termina assim, eu tenho dito que a mesa tem provocado, né? Tem transformações, assim, muito reais, né, nas mulheres. Tem uma delas, por exemplo, que foi sentar na mesa outro dia e foi muito, muito emocionante. Ela tem um bom trabalho, tem clientes bons, mas estava lá com aquele sentimento, insatisfeita, sentindo estagnada, angustiada. E nasceu ali na mesa, por conta de estratégia, uma influencer, entendeu? Uma mulher super comunicativa. Agregamos relações públicas no posicionamento dela e está voando. Que legal. Tá assim... Não conseguia fazer o que tinha que fazer, não conseguia gravar vídeo, não entendia a missão dela. E hoje tem ajudado outras mulheres, divulgando o trabalho de outras mulheres e está se sentindo super realizada. Tem uma outra empreendedora também muito nova que começou um negócio de vender pela internet. E é lindo, uma menina jovem, mas com uma veia empreendedora assim, surreal. E ver o quanto o negócio dela já avançou. Né? Ela participou já de 3 meses, acho que foram 3 meses, o quanto o negócio dela já avançou, o quanto ela ampliou a carteira de clientes dela com as estratégias que a gente cria na mesa, estabelece na mesa. Legal. É muito legal. Tem uma idade para participar da mesa, Gabi, ou é mesmo o relatório? Não, é de acordo com o que a pessoa quer, entendeu? Se a pessoa entende de verdade, eu pego o questionário que ela responde e analiso se ela entende o momento que ela está vivendo, pelas respostas dela, se ela entende onde ela quer chegar, se ela está segura do que ela está fazendo, entende? Sim. Eu analiso muito, né, o preparo que ela tem, se ela está preparada. Ah, mas se eu não estiver preparada, eu não posso sentar? Não. Às vezes você não tem o que uma empreendedora precisa, mas você tem vontade e garra. Mas daí eu analiso do meu jeitinho, tenho as minhas métricas, né? Para dar acesso a ela para a mesa ou não. Por quê? Porque eu não posso comprometer a mesa. Legal. Entendeu? A mesa é para trazer solução. A mesa é para trazer estratégia. A mesa é para mostrar, inclusive, que sim, mulheres podem ajudar mulheres. Entendeu?
Sim. Mulheres podem dar a mão umas para as outras e fazer crescer o negócio. Então, eu não posso comprometer a mesa. Eu não posso pôr na mesa alguém que está ali acostumada com network, bateção de traço e troca de cartões. Vai lá. Aquele fórum é para você. Este aqui não. Sim. Entendeu? E eu vejo muito... Hoje já nem tanto, mas tinha muito essa guerra das mulheres, né? Mulheres guerreando com mulheres, competindo com mulheres, né? E eu falo que quando a gente se junta é para crescer. Isso ainda existe. Né? Sim. E aí volto para aquilo que eu te falei, identidade. Quando eu não sei quem eu sou em Cristo, quando eu não sei a minha missão, e aí vem insegurança, medo, vem julgamento, aí você compete, aí Sim. você mede a outra de cima e embaixo, entendeu? Sim. Aí você se preocupa, não vou falar isso para ela porque eu vou ajudá-la a crescer, entendeu? Quando você sabe quem você é uma mulher bem resolvida, segura, né? E eu costumo dizer isso, as pessoas falam assim, Gabi, que é uma mulher bem resolvida? É aquela mulher que tem plena consciência de que ela tem capacidade de ajudar a outra e consegue ficar perto da outra mulher, que é muito mais capaz que ela e que alcançou lugares maiores que ela. E ela consegue ficar ali tranquilamente, porque ela vai aproveitar ao máximo aquele conhecimento e quando ela tiver com alguém que não alcançou ainda o que ela alcançou, ela vai entregar conhecimento. E vai alegrar o coração de ver a outra mulher voar, né? Sim. E eu faço isso há muito tempo, Nath. Eu acredito nisso, eu defendo isso. Eu não faço demagogia. As mulheres competem sim. As mulheres invejam sim. Mas o primeiro passo para a cura é a consciência. Então eu levo as mulheres a tomarem consciência que isso existe. Mas não fico debatendo isso. Propago que as mulheres podem ajudar outras mulheres. Sim. Podem dar suporte para outras mulheres, né? Tá bom, dá uma olhadinha no sapato que ela tá vestindo. Mas vamos para o apoio, né? Sim. Vamos para o somar. Porque nós temos... Olha que interessante, eu não falei para você que tem um estudo, né? Que diz que nós temos a intuição, pensamos rápido, mas também permeamos pela lógica e o pensamento mais lento. O homem não tem isso, com todo respeito a eles. Mas nós também carregamos a prudência. Está na palavra de Deus. Então, nós temos ingredientes que faz com que nós sejamos diferentes, não melhores, entende? Não tem essa do homem ser melhor que a mulher e vice-versa. Mas nós temos algo diferente e que nos permite alcançar lugares com maior facilidade, entendeu? Então, você imagina se a gente, como você acabou de falar, se a gente entende isso e se une, se a gente entende isso e se apoia, se a gente entende isso e dá estratégia e fala, vai por aqui, faz assim, né? Vem aqui que eu te apoio, te ajudo. Sim. A gente caminha e flui com muito mais facilidade e ocupa o nosso espaço com muito mais velocidade. Entendeu? Com muito mais velocidade. Porque essa irmandade os homens têm, que as mulheres precisariam aprender a ter. Gabi, para você, qual é a sua maior motivação em trabalhar com o que você trabalha? Se você pudesse falar assim em uma palavra, qual seria? Minha maior gratidão em uma palavra? É, a sua maior motivação, minha maior motivação de trabalhar com o que você trabalha hoje. Minha maior motivação, acho que são as vidas, Nath. Eu acho que a vida do próximo, para mim, ela é importantíssima, ela é fundamental. Quando eu me aprofundei nas questões de Deus, nas questões espirituais, eu entendi que não tem algo mais valioso que o amor. Entendi, inclusive, que Jesus é amor. Então, para mim, a coisa mais importante no meu dia a dia é amar ao próximo, como a mim mesmo. Então, eu pratico isso. Então, minha maior motivação é ver vidas impactadas, vidas transformadas. É poder, sabe, pegar uma mulher e um homem também, que Deus também me usa e eu também traço estratégia com homens e para homens, e sacudir aquela pessoa e mostrar para ela assim, ó, tem muito mais para você do que você pode imaginar. Os planos são enormes. E ver as pessoas evoluírem, crescerem, sabe, sair daquele ambiente que oprime, Sim. que mata, entendeu? Psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, acho que a minha maior motivação são as vidas. Eu amo transformar, impactar
e mudar a direção da vida das pessoas. Eu adoro ver as pessoas arriscarem, tentarem, sabe, sonharem. Eu amo. No entanto, que ninguém pode chegar perto de mim. Você já viu hoje, né? Você vai conversar comigo, eu já falei, não, nós precisamos conversar, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim, eu amo isso, entendeu? Sim. Eu amo ver as pessoas se desafiarem, sabe? Legal. Eu adoro pegar uma mulher que fala assim, não, eu não consigo. Ah, não, cola aqui na Gabi pra você ver se você não consegue. Eu adoro ver as mulheres Sim. fazerem isso. Se desafiarem e principalmente quando elas se desafiam e chegam lá. Para mim, a maior alegria, a maior gratidão, a maior satisfação. Aí eu entendo que sim, vale a pena. E eu não me preocupo, eu não sou uma pessoa, quando eu vejo o resultado, é óbvio, é uma alegria muito grande. Mas o meu foco não é, olha que loucura, né? Faça estratégia, ensine intencionalidade, porque dá mais resultado. Mas o meu foco está na jornada. Sim. O maior amadurecimento do ser humano, da empresária e do negócio dela é na jornada que ela faz e que ela decide fazer. É aí que ela cresce, amadurece, expande, conhece, rompe, sabe? Se conhece de novo, descobre outra mulher dentro dela. Eu acho que vale a pena. É nessa hora que eu falo, uau, tá valendo a pena. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, né, para a gente encerrar. Se em algum momento da sua jornada de trabalho, se em algum momento você pensou em desistir? Não. Eu nunca pensei em desistir. Desistir nunca fez parte do meu vocabulário. Eu acho que todos os dicionários que eu ganhei deve ter vindo com defeito. E eu nunca achei a palavra desistir. Não que tenha sido fácil para mim, tá? Sim. Eu sofri violência política, eu sofri violência de gênero, eu sofri violência psicológica. Eu tive mesas que eu tive que aflorar o meu masculino, porque eram mesas só com homens. E eu não tinha o preparo que eu tinha hoje. Eu fui forjada, eu costumo dizer que eu fui forjada na luta. Porque eu tive que me posicionar, tirar a autoridade de onde eu nem sabia que tinha, porque eu sofria bullying, né? Então, assim... Só que essas coisas que eu vivi, que elas nunca serviram para fazer com que eu pensasse em desistir. Sim. Elas eram como uma engrenagem que, sabe assim, como uma voz que falava assim, só vai, só segue. Esse é só o começo. E aquilo me dava, vinha a raiva junto, mas aquilo me dava uma vontade, aí sim, sabe, de provar, peraí que eu vou provar para você se a gente não pode, se eu não posso, se eu não consigo, e aquilo me impulsionava. Sim. Aquilo me Te levava dava um adiante, gás, né? exatamente. E aquilo provocava dentro de mim, né, sentimentos e reações que me levavam a traçar as estratégias, a ser intencional para chegar e provar assim, nós podemos fazer. Vocês estão achando o quê? E olha que interessante, eu vivi isso em mesas. Eu me vi em madrugadas em mesas de negociações. Por exemplo, um momento da minha vida eu trabalhei com negociação, com movimento sindical. Você imagina, as maiores estratégias, né? Sim. Das empresas multinacionais. Então, eu me vi em madrugadas em mesas, com CEOs, na época gerentes, falavam, traçando estratégias. E ali olhavam para mim como assim, a menininha ali. Mas eu ali, ó, só de olho, observando tudo, medindo tudo, guardando tudo, sugando tudo, entendeu? Sim. E aí eu ia e traçava estratégia para chegar e para provar, ó, eu estou ocupando esse lugar, eu estou governando, eu estou aqui porque eu sou capaz, não porque eu sou uma mulher, porque meu corpo é assim, ou porque eu sou bonitinho, ou porque não sei o quê, porque eu faço bem o que eu faço. Então, todas as mesas que eu tive até hoje, que eu tive que provar que eu era capaz, eram mesas muito provocativas. E aí, com muito respeito, eu trago isso para a mesa da conselheira hoje. Legal. Eu provoco mesas, eu faço mesas provocativas para que a mulher ela seja condicionada a entender também, ó, você não precisa viver nesse quadrado. Sim. Pensa fora da caixinha. Entendeu? Então, desistir nunca foi para mim. E eu trago comigo uma outra palavra, ousadia. Eu sou muito ousada e sempre fui muito disruptiva. Então, por exemplo, na minha família, é ruim viajar, conhecer o exterior. Ah, não, peraí. Fui embora, entendeu? Viajei, conheci várias partes do mundo. Ah, trabalhar com isso, trabalhar com homem é ruim. Então, eu sempre fui muito disruptiva.
Quebrou os padrões, né? Exatamente. Ah, não pode? É lá que eu vou. Ah, não consigo? É ali que eu vou. Legal. Entendeu? Sempre fui. Legal, Gabi. Antes de encerrar nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer a Thaís Balbino, da agência de viagem e turismo A Marte. Gente, você mulher que quer viajar, que quer passar por uma experiência, o despertar do feminino, aí chamem a Thaís. E também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as nossas sandálias de luxo. Eu falo que a gente sai de Havaianas, mas sai, né, no estilo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Gabi, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, deixasse suas redes sociais também, onde o pessoal pode te encontrar, onde quero falar com a Gabi, quero entrar para a mesa, quero fazer, né, uma mentoria, imersão, enfim, deixa aí para o pessoal de casa. Tá. O meu Instagram é Gabi com Y Moraes Oficial, vocês me encontram lá. Lá na bio vocês me encontram o podcast, que eu tenho também chamado Voz da Vez, tem o gabinete, lá tem todo o trabalho que eu faço, também me encontram da mesma forma, Gabi com Y Moraes Oficial, no canal do YouTube, no Facebook, enfim, todas as minhas redes. Pode me escrever no direct, pode lá também ter meu WhatsApp, fiquem à vontade que a minha maior alegria é sim levantar e ajudar mulheres. E, Nath, que mensagem deixar, né? Eu acho que é dizer para as mulheres que, sim, você pode. Você pode governar em qualquer ambiente que você quiser. Você pode ser o que você quiser, mulher. Basta que você entenda que o lugar já é seu. Para de correr atrás e dizer, eu quero ocupar o meu espaço. Ele é seu. Toma posse, governe, mas se prepare. O mercado ele está cheio, sim, de pessoas que não entregam, que são fakes, que mentem, que enganam as pessoas, mas o mercado também é muito competitivo. E nós, mulheres, precisamos nos qualificar.
precisamos estar preparadas para esse mercado e para essas mesas que nós precisamos sentar, que fazem parte do mercado. E, claro, te convido, se me permite, Nath, a vir para a mesa da conselheira. Ela vai transformar a sua vida, mudar a chave e te levar para o resultado que você quer. Não é uma mesa, não adianta vir bater taça, nem trocar cartão, nada disso. É mesa de estratégia. Eu vou te dar a estratégia que você precisa para chegar no lugar que você quer. Só voa, você é capaz de romper sim. Deus tem tudo preparado para você. Nath, muito obrigada, viu? Gabi, gratidão por você estar aqui no Nathcast, né? Falar um pouco da sua história, trazer sobre esse assunto que hoje a gente precisa muito, né? Principalmente nós, mulheres, Sim. que somos empreendedoras, empresárias, se precisarem, pode me chamar, eu passo o contato da Gabi também. Então, gratidão por você estar aqui no Nathcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Nathcast.